Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para gravar um vídeo para vocês. E sim, nessa segunda-feira à noite a gente não vai ter live, mas a gente vai ter um vídeo falando para vocês das coisas do Esquadrão, falando para vocês de coisas inerentes à nossa SAF e também trazendo para vocês materiais que podem ser de fácil compreensão para o torcedor do Bahia no que diz respeito à SAF. É importante a gente trazer, eu vou trazer uma matéria do Rodrigo Capello lá no Globo a respeito da SAF do Bahia e no que ela se diferencia da SAF de Cruzeiro, Vasco e Botafogo. E aí a gente entende o seguinte, o City Group estava procurando um parceiro no Brasil há algum tempo, né? Haviam negócios inflacionados aqui e muito arriscados. E conversaram com um e com outro, mas pouco falavam a respeito das coisas que eles haviam conversado, mas agora deu uma clareada. A proposta que eles fizeram para comprar nossa SAF e vai ser aprovado depois de ser exposto para nós, sócios do clube, vai fazer a SAF do Bahia a maior SAF do Brasil, sem sombra de dúvida. E isso Guilherme Belitani construiu com os parceiros há algum tempo e para algum tempo. Olha, João, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que está na hora da gente dar uma olhada em tudo que foi feito por Guilherme e pelos parceiros e pelo parceiro do Grupo City. Primeiro, o City separou uma grana para pagar as dívidas. O Bahia tinha, e a gente trouxe aqui em primeira mão, empecilhos imensos para a SAF, que eram a BWA e o Opportunity, em casos diferentes, que eram os nossos maiores passivos, para além de dívidas trabalhistas, de pessoal, FGTS, financiamentos e refinanciamentos, e por aí vai. E o grupo separou 300 milhões para negociar com os credores e se livrar de toda a dívida do clube, e isso muda muito. Botafogo e Vasco vão entrar vão ter que dedicar 20% das suas receitas para as dívidas cíveis e trabalhistas, fora o risco de sofrer execução de credores antigos por mecanismo criado da lei da SAF, que é inédito e inseguro. O Cruzeiro, ele, mesmo optando pela confiabilidade da recuperação judicial, também irá perder receita para pagar a dívida. Ou seja, o Bahia entra como SAF sem essa negociação, livre para poder utilizar o dinheiro investido de um outro momento. O mais importante é que existe diferencial no perfil de City, Ronaldo, Textor e 777 Partners. Ronaldo, ele tem conhecimento em gestão de futebol proporcionado pelo Valladolid e pelo passado como jogador, mas não está disposto a despejar centenas de milhões de reais. Textor de 777 chegaram com dinheiro e discursos modernos, porém, falta expertise no ramo. Ou seja, o City tem dinheiro, vontade de investir e expertise. Quando junta, dá o coração e o casamento perfeito. Ele chega com 500 milhões de reais para adquirir direitos e atletas e 200 milhões para infraestrutura. Ou seja, vai arrumar a cidade do Tricolor, vai fazer campo, vai fazer alojamento, vai botar material moderno, vai fazer de tudo para melhorar a infraestrutura do clube, vai trazer um novo local de captação em Salvador para poder os meninos treinarem daqui da região de Salvador e região metropolitana, treinarem nesse CT, serem captados, lapidados e trabalhados. A transparência e a credibilidade nas falas do Grupo City. E aí, a gente entra num tema que eu tô querendo trazer aqui no canal há algum tempo e eu estava relutante. Sabe qual é o problema? O City, ele vai investir e vai implementar no Bahia o fair play financeiro que é feito na Europa. E antes de eu falar sobre isso, eu separei a fala de Guilherme no evento público de apresentação sobre isso. Fala, presidente. Além disso, 60% da receita anual investida em folha do clube, não só de jogador, ok? Não apenas de jogador. Aqui buscamos como é que construímos esse projeto, sendo que no mínimo de 120 milhões, ou seja, qual é o número saudável de investimento em pessoal dos clubes europeus? Qual é o número saudável? 60%.
se entende que se você gasta 60% do que você arrecada com investimento em pessoas dentro do clube, incluindo jogadores, aquele clube tem uma lógica saudável, não gasta mais do que arrecada, não gasta mais do que precisa, nem economiza gasto em jogador para dar dividendo para o investidor. É importante dizer que o investidor tem uma característica de não retirar dividendos habituais dos seus negócios. Se a gente olhar os balanços e todos os registros contábeis do grupo, a gente vai entender que o dinheiro que é resultado, ele é reinvestido. Isso é o processo histórico recente do grupo. Portanto, há uma tendência de que isso continue acontecendo, mas se o grupo quiser obter lucro e retirar lucro, portanto 90% dele, 10% também para a associação, deverá preservar o investimento mínimo em pessoal de 60% da arrecadação. Isso significa que a nossa torcida, que já tem um tamanho imenso, sabe que cada vez que pagar um ingresso, cada vez que se associar, 60% daquele valor estará indo obrigatoriamente para investimento no pessoal, incluindo os jogadores de futebol. É um dado que a gente entendeu como muito relevante no contrato, que nos protege dizendo o seguinte: se a nossa torcida tornar o clube de 200 milhões para 300 milhões ou para 400 milhões, o clube vai crescer nessa mesma proporção. Sendo que se a receita for inferior a 200 milhões, está mantido o mínimo de 120 milhões. 200 trava, abaixo disso mantém 120. Próximos passos, já caminhando para o final. Próximos passos. Etapa 1, parecer da comissão. Primeiro, nós vamos entregar ao Conselho Deliberativo, ao presidente Leonardo Martinez, ao Conselho Fiscal, todas as informações, contratos, tudo que a gente trabalhou, anexos, tudo isso, nos próximos dias. Quando isso? Nos próximos dias, né? O quanto antes. A partir daí, parecer da comissão da SAF, parecer do Conselho Fiscal, depois o parecer do Conselho Deliberativo, o ajuste estatutário necessário para adaptação, né? Terá que passar por isso, e depois, 5, votação dos sócios e Assembleia Geral. O nosso desejo é, pela forma como a proposta foi conduzida do grupo, que indicou que a expectativa é de que seja aprovada em até 90 dias, a gente entende que deve ser respeitado o trâmite necessário do Conselho Deliberativo e que será muito importante que o sim ou não, ele venha até o final do ano, dentro desses 90 dias, porque para um simples objetivo, planejamento da próxima temporada. Teremos, no ano que vem, uma das competições mais difíceis do Campeonato Brasileiro na Série A, e aqui eu não estou dizendo que a gente já subiu, porque eu disse, o meu segundo grande objetivo do ano é colocar o clube de volta na Série A, mas, se a gente estiver na Série A, teremos uma Série A das mais difíceis da história. Se deixarmos para planejar o clube lá para frente, a gente vai perder espaço com isso, vai perder competitividade. Porém, sabemos que a decisão, talvez a decisão mais importante da história do clube, e que ela deverá ser feita no tempo necessário e com a cautela necessária para que todos tenham segurança de votar sim ou de votar não, de analisar os documentos e tirar as dúvidas. E para isso, nós traçamos um lema muito claro. Não haverá pergunta sem resposta. Não deixaremos nenhuma dúvida que não seja respondida. A gente vai fazer questão de dizer ao torcedor, ao sócio, à sócia, ao conselheiro, à conselheira, tudo que estiver projetado no nosso negócio. Inclusive, e acima de tudo, as notícias ruins. Porque não existe contrato perfeito. Não existe um contrato que é muito bom para um lado, porque aí ele vai ser muito ruim para o outro lado. O contrato é um contrato equilibrado. Nós temos um contrato que é nota 8 para o Bahia e a nota 8 para o City Futebol Group. Se a gente fosse nota 10, seria nota 6 para eles. Se fosse nota 6 para eles, seria nota 10 para a gente. Encontramos um contrato equilibrado e temos o dever, a obrigação institucional de esclarecer todos os pontos positivos e eventuais pontos negativos que a gente tentou negociar, mas que não foi possível. O contrato é o resultado de um ajuste entre as partes e não o desejo de uma única parte. E como é que nós vamos fazer isso? Assim que nós encaminharmos a proposta para o Conselho Deliberativo, nós vamos também publicar. Primeiro, a partir dali, os conselheiros poderão agendar via e-mail o acesso ao contrato, ok? Agendar e ter acesso quantas vezes forem necessárias a partir dali. Eu queria pedir só para desligar um pouquinho aí, só para o barulho, acho que já gelou um pouquinho. Então entenda, o Grupo City terá que gastar pelo menos 120 milhões por ano, ou 60% da sua receita, exceto em transferências de atletas. Isso é a implementação do fair play financeiro. Fazendo um exercício rápido, o Bahia teve em 2021
uma receita bruta de 208 milhões de reais. Se o Grupo City conseguir crescer a receita em 15%, no valor, esse valor seria de 239 milhões de reais. Com a regra dos 60%, teríamos aproximadamente 143 milhões e 400 mil reais por ano e teria uma receita de folha de 12 milhões por mês. Então a gente tem aí, à medida que a nossa receita vai crescendo, a nossa folha e o nosso investimento vai crescendo junto e a implementação do Fair Play. Se a nossa receita não cresce, ele estará disposto a fazer a questão do pagamento de 120 milhões de folha por ano. Então já é algo que dá ao torcedor do Bahia uma seguridade, uma credibilidade a respeito do grupo. O grupo traz ao Bahia uma situação diferente da dos outros clubes, principalmente os seus amigos, seus colegas de SAF, que são Cruzeiro, Vasco, Botafogo, porque assim, ó, por exemplo, Vasco e Botafogo, eles não têm valores mínimos garantidos, mas eles também não revelaram valores. O Cruzeiro também não tem. O Red Bull Bragantino esconde até o balanço financeiro e não se sabe nada. Então a gente tem aí um investimento e a vantagem do Grupo City em proposta já dizer tudo o que tem para dizer. É importante ressaltar que clubes como Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, eles gastam acima dos 300 milhões. Então, o mínimo de 120 milhões do City sugere que não será um projeto de gastança. Então, esqueça jogadores que vão vir aí com salários superfaturados. Não adianta tomar o Manchester de Guardiola como referência. Haverá mais dinheiro do que na associação, mas o clube precisará ter inteligência para vencer. Mercado e torcida seguirão curiosos para saber o resultado dessa nova gestão. E sabe o que é que eu acho? O City não tem o maior orçamento da Premier League e é campeão da Premier League. E faz um bom papel na Liga dos Campeões e é um clube de franca ascensão. Então eu acredito de verdade que, para além de tudo, nós temos sim o melhor projeto de SAF do Brasil. E vai ser difícil aguentar o torcedor do Bahia. Os atribulados estarão mais atribulados do que nunca. Enquanto isso, a SAF ainda vai vir, a gente ainda vai precisar votar, vai ter um evento no sócio, no clube amanhã, às 7 da noite, e você vai acompanhar pela TV Smart Áudios, vai aí clicando lá e vai assistir o evento às 7 da noite. Enquanto isso, deixe o seu like, comente, compartilhe, diga o que você achou dessa explanação sobre fair play financeiro, sobre grana, sobre diferenças de SAF entre os clubes e comente e divulgue bastante nos grupos porque me ajuda muito. Tem o botão valeu demais que me ajuda financeiramente e o YouTube deu essa ferramenta e faz com que você me motive a continuar produzindo. Se quiser incentivar o canal financeiramente, tem o Pix, o valor entra integral para o criador. Agradeço demais a sua audiência, agradeço demais o seu acesso. Tamo junto e bora Bahia. Tchau, tchau.